Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Conta aí TCM Rio, o podcast do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. E eu já te convido para seguir o nosso canal e apertar o sininho. Sempre que um conteúdo novo entrar no ar, você será notificado. E o nosso bate-papo de hoje traz o tema da ouvidoria. Nós estamos no mês do ouvidor, da ouvidoria, e num evento específico que é um evento idealizado pelo IRB, o Instituto Rui Barbosa, que é o Dia da Ouvidoria. E é um evento também que tem o apoio da Tricom, da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas, e todos os tribunais de contas do Brasil inteiro participam dessa atividade. E hoje nós recebemos aqui no nosso podcast o José Eduardo Romão, que foi o ouvidor do governo federal e hoje ele é servidor público e fez uma palestra aqui no Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, acompanhando também a abertura nosso ouvidor, nosso conselheiro ouvidor, o Davi Carlos Pereira. E hoje a gente vai bater um papo com ele sobre esse bate-papo que ele teve aqui sobre ouvidoria aqui no TCM Rio. O José Eduardo Romão, ou eu te chamo de Romão, como é que você prefere? Romão, é o que o pessoal já te conhece, exatamente, né? Exatamente. Então, Romão, seja bem-vindo aqui ao podcast Conta aí TCM Rio. E já queria começar desde o início, para a gente saber, porque muitas pessoas confundem, e você vai explicar isso, Sim. O que é o SAC, o que é a área de atendimento com a ouvidoria. E nós temos aí uma diferença bem importante. Aliás, através de uma lei, a lei de 2017, o ouvidor ele passa a ser uma profissão regulamentada. Exatamente. Né? Está no Código Brasileiro de Ocupações. Exatamente. Então, queria que você já desse o pontapé inicial aí, falando sobre a profissão e o trabalho do ouvidor. Vamos lá. Prazer estar aqui contigo, antes de mais nada. Agradecer ao tribunal pela iniciativa do Ouvidoria Day, né? É indispensável que a gente fale sobre ouvidoria, mas esse exercício de escutar a população e a nós mesmos. Então, ouvidoria, acho que é importante começar contando, porque as pessoas andam pelas ruas do Rio e tem lá a Rua do Ouvidor. Mas pera lá, essa Rua do Ouvidor é do século XVIII. Esse é o nome que se dava, tinha uma rua do caminho, tem alguém que escreve sobre isso. E as pessoas podem pensar que esse é um cargo muito antigo, ou que existe desde os tempos da colônia. De fato, havia um ouvidor na colônia, que era uma espécie de presidente do Supremo Tribunal Federal. Um homem importante. Nas Memórias da Rua do Ouvidor, um livro clássico, ele relata que o ouvidor ele tirava-se o chapéu para o ouvidor, dada a sua importância. Mas esse ouvidor de hoje, o ouvidor que eu fui, não tem nada a ver. As pessoas nem me dão bom dia na empresa em que eu trabalho, é dificuldade danada. Mas enfim, quando eu vim para cá, para o Rio, eu saio de Brasília e venho para cá, eu passeio com os meus filhos na Rua do Ouvidor, mas para enganá-los, para eles acharem que tinha uma importância danada. Estou fazendo piada. Funciona, vale a pena. Mas o importante dizer é que essa nova ouvidoria, da qual a gente falou e que existe no TCM, é algo novo. Diferente do ouvidor dos tempos da colônia, que era o ouvido do rei para contar as fofocas para o rei, em benefício da corte, essa ouvidoria é um canal aberto para a população, para ajudar o TCM e todos os órgãos que possuem a deliberar, a decidir para o bem do povo, abrindo e ampliando as possibilidades de comunicação e interação. Então, essa nova ouvidoria que eu falo e da qual fiz parte é um evento novo vinculado à democratização do país e tem por finalidade promover a participação das pessoas. E aí, se você me permite, eu faço essa distinção em SAC. Tá bem? Vamos lá. Então, essa nova ouvidoria, ela foi criada para trabalhar junto com vários órgãos, com auditoria, às vezes as pessoas confundem, com a área de corregedoria, mas também com RH, com serviço de atendimento, seja lá em empresas ou no poder público. Então, o SAC, o Serviço de Atendimento ao Consumidor, ao cliente, ou mesmo ao cidadão, o SIC, que atende ao cidadão na lei de acesso, esses são primeiros níveis de acesso. Então, quando a população traz uma manifestação, uma demanda, uma dúvida, é atendida em regra essa população por esse primeiro nível de acesso. Quando a resposta não parece suficiente, ou quando quer fazer um elogio em razão da informação recebida, ou mesmo uma denúncia, aí entra o segundo nível de decisão, que é a ouvidoria, onde se situa a ouvidoria. Então, a ouvidoria opera como instância recursal no atendimento a essas demandas e, para alguns casos muito especiais, por exemplo, há uma prática no judiciário, as ouvidorias recebem as denúncias de assédio. Então, há um nível de especialização dedicado e dirigido às ouvidorias. Então, o SAC, essa estrutura toda
junta é importante para promover a escuta do cidadão e internalizar adequadamente as suas demandas. Mas é importante lembrar que a ouvidoria ocupa um segundo nível de deliberação nas estruturas. E tem uma situação interessante também, que a gente pode até fazer assim, uma correlação, que é com o ombudsman, né? A gente tem aí uma situação que algumas empresas já tiveram a participação do ombudsman, né? Que era aquele cara que ficava justamente recebendo. Exato. E acontecia muito em jornal, né? Na Exato. área de comunicação. Sim. E os leitores, os ouvintes, enfim, mandavam questionamentos para o ombudsman. Exato. Isso fez uma mexida também para dar um peso também maior, você acredita, para o ouvidor? Total. O processo de fortalecimento da ouvidoria passa nos meios de comunicação. O Dia e a Folha de São Paulo foram os primeiros veículos que instalaram os ombudsman. E é o mesmo nome para ouvidor, é que a tradição do ombudsman ela se estende à Suécia, esse cargo que era um controle externo, o ombudsman da Suécia, importante apenas para, como um controle externo do executivo em auxílio ao legislativo, à semelhança dos tribunais de conta. Então a ideia do ombudsman europeu está muito mais próximo dos tribunais de conta do que o ouvidor hoje, que é órgão ou uma pessoa que participa da gestão e que tem por finalidade qualificar, auxiliar, contribuir para que a gestão faça melhor o seu papel. Mas você foi ao ponto, bela lembrança. Esse fortalecimento da ouvidoria como uma nova institucionalidade passou pela criação dos ombudsman, e hoje a gente fala ombudsperson ou apenas ombud para lidar com essa questão de gênero, né? A gente não crava mais como o homem que Na BR, onde João Guilherme e eu trabalhamos, havia uma piada. O ombudsman lá foi criado o primeiro ombudsman do sistema Petrobras. E as pessoas falavam o cara do ônibus, brincando com a expressão em inglês ônibus. E aí essa era a piada, por isso o ouvidor se tornou algo mais popular. Perfeito. Agora vamos falar um pouquinho também da área do trabalho da comunicação também, que é totalmente integrada ao trabalho da ouvidoria. E dentro de um foco hoje de transparência, que é uma palavra hoje muito importante para tudo, né? Para que a gente faz, principalmente em gestão pública. Como é que é esse trabalho, como é que é essa relação direta do ouvidor com o trabalho de transparência? Total. O ouvidor, a ideia da ouvidoria como um órgão de integridade é porque ela se relaciona com grandes princípios da administração pública, né? Eu vou aqui destacar a transparência, mas também com equidade. Como é que a ouvidoria ajuda os órgãos públicos a decidirem mais e melhor sobre as diferenças reais que existem entre nós, né? Mas a transparência acabou, de alguma forma, projetando a ouvidoria, sobretudo no que diz respeito ao combate à corrupção. Então, a transparência, na prestação de contas, nos gastos públicos, era uma exigência da sociedade, cresceu em razão da mobilização e do controle social, e muito fomentado pelos tribunais de conta, foram decisivos nesse processo, e a ouvidoria trouxe para si a responsabilidade de interagindo com o cidadão nessas demandas por informação, por transparência, por acesso à informação, que mais adiante em 2011 resultaram na Lei de Acesso. Então, por isso, a ideia e o princípio da transparência está tão fortemente vinculado à ouvidoria, porque a Lei de Acesso à Informação Pública foi atribuindo aos ouvidores e às ouvidorias por todo o Brasil essa incumbência, essa competência de assegurar a transparência passiva. Lembrem-se, acho que os ouvintes, aqueles que nos escutam, tem dois tipos basicamente de transparência na lei, que é a transparência que é o resultado de um pedido seu, pela lei de acesso ou por uma demanda ao órgão, e a transparência ativa, que é quando você entra no site, na página de um órgão público, você encontra lá informações sobre contratos, informações sobre servidores, informações sobre a agenda das autoridades. Essa é a transparência ativa. Então essas duas transparências estão diretamente relacionadas ao dia a dia da ouvidoria, por isso essa combinação. Inclusive a própria Tricom, ela remete agora, ela faz um trabalho muito interessante de certificar, de dar um certificado, uma certidão de transparência para os tribunais de contas, para a gestão pública de uma forma geral,
e que tem sido um grande instrumento de valorização dessa questão, né? As instituições, a gestão pública busca se preparar para que essa transparência seja cada vez mais reconhecida pela população, a quem ela é de serviço, né? Perfeito. E talvez valha a pena tocar num ponto importante, que a transparência é relevante para explicar até mesmo o sigilo. Porque nem toda informação que um órgão produz precisa ser divulgada ou colocada em transparência ativa. Contudo, é preciso explicar para a população a razão pela qual aquela informação é sigilosa. E esse é o papel que a ouvidoria desempenha. A ouvidoria, mesmo na negativa, né, e no tribunal, no judiciário em especial, às vezes o cidadão não especializado, leigo, mesmo assistido por um advogado, não compreende porque foi negada aquele direito, aquele recurso a ele. As ouvidorias têm o papel de qualificar mesmo as negativas, de explicar para a população. Então, quando a gente acaba pensando, sobretudo as ouvidorias das empresas privadas, né, em atender a satisfação do cliente, parece sempre que a ouvidoria está lá para dizer sim. Não. A ouvidoria está para esclarecer a razão pela qual aquela informação foi negada e justificar claramente ou com transparência os motivos da recusa. E eu já aproveito para fazer um link com isso que você está dizendo, que é exatamente uma outra coisa importante, que é a independência, né? A independência que deve se dar ao ouvidor, ao setor de ouvidoria. Perfeito. Né? De uma forma até diagonal, quer dizer, puxando, né, fugindo aquele reporte, aquela colocação em que você vai direto a quem você vai reportar. Exatamente. A alguma denúncia, alguma situação de assédio, ou de denúncia externa, ou de desvio de função, enfim, qualquer coisa que venha de algum canal de denúncia. Como é que a gente trabalha a independência disso que os teus cabelos brancos, vou brincar pouquinho, vem muito em razão disso, muito em razão da tensão que isso gera, tá bem? A vida do ouvidor e do profissional de ouvidoria, preciso deixar claro, é uma vida de tensões. Você está entre a demanda do cidadão e a decisão daquele órgão de cúpula que precisa de ajuda para fazer essa conexão. Então essa mediação traz cabelos brancos, alguns desgastes e inúmeros riscos, tá bem? Inúmeros riscos. Mas é importante deixar claro que a independência, aqui no âmbito do Tribunal de Contas do Rio, é até mais fácil dizer porque a independência é parte da sua competência ou da sua razão de existir. Mas a independência é preciso ser pensada como um recurso, uma prerrogativa do ouvidor que protege a instituição. E protege contra quê? Eu já conto uma historinha, né? Mas a população que demanda, se tem no ouvidor, na ouvidora, alguém que ela pode confiar, dar tratamento às suas preocupações, às denúncias eventualmente, essa independência vai garantir o processo justo, a decisão equilibrada, a relação vinculada apenas ou a decisão apenas amparada pelas razões do processo, ou seja, sem influências políticas estranhas àqueles argumentos. Mas é importante também destacar que quando a gente fala em independência, não significa que o ouvidor não está nem aí para a gestão, ou que ele é alheio aos objetivos estratégicos daquela. Pelo contrário, o ouvidor responde. Ou que ele até, desculpa te cortar, mas ou que ele é aquela frase emblemática, né? Mais realista do que o rei. Não, exatamente. Ele não pode viver esse papel. Né? Exatamente. Ele é parte da organização. Por isso que, em regra, a gente fala em autonomia. Nas experiências, há experiências, mesmo privadas, de colocar no estatuto da empresa o ouvidor é independente. Isso é importante para afirmar aquele lugar, aquela posição, mas não para removê-lo da responsabilidade de atribuir legitimidade àquele órgão e de concluir ou de trabalhar pela consecução, né, pela realização dos objetivos. Então isso é muito importante que fique claro, que essa combinação que eu chamo de espaço de tensão, né, ele é independente, mas não pode ficar alheio aos objetivos. E tem que estar o tempo todo discutindo o que é realmente necessário para aquele órgão, para a sua organização. Nessa palestra que você fez aqui no Tribunal de Contas, você falou, agora a gente sempre, né, que a gente traz aqui uma temática para o nosso podcast, para o Conta aí TCM Rio, a gente trabalha com a questão hoje que está aí, né, que é a inteligência artificial. E você também foi perguntado por quem participou, aliás, palestra casa cheia, né, como você citou, né, casa super cheia aqui de interessados sobre o trabalho do ouvidor e da ouvidoria, mas foi falado sobre a questão da inteligência artificial. Como é que a inteligência artificial hoje, ela colabora, ela pode colaborar também com o papel da ouvidoria?
Vou te contar antes, Cadu, que num evento nos Estados Unidos, eu passei um período lá estudando ouvidoria e fui para o encontro de ouvidores, em que se debatia, e a inteligência artificial substituirá o ouvidor? Aí eu lá na plateia falei, deixa eu perguntar pro ChatGPT o que ele pensa sobre isso, né? E o ChatGPT deu uma resposta super educada. Jamais a inteligência artificial vai substituir o ouvidor, vai fazer... E eu cheguei a comentar naquele evento sobre essa resposta. Mas o que eu não tenho dúvida nenhuma, isso não se aplica apenas à ouvidoria, mas a qualquer profissional, que a inteligência artificial não vai substituir o profissional, mas vai substituir o profissional que não lida com a inteligência artificial. Esse é o ponto. Jornalista, relações públicas que não sabe manejar os recursos, será substituído. E por quê? A inteligência artificial representa uma redução expressiva de custos, ganhos de qualidade no processamento de volumes significativos de dados. Então a gente está falando dezenas de milhares de informações que uma pessoa, por melhor que seja, não consegue processar. Então eu hoje tenho afirmado, eu fiz aqui no TCM, que não é possível se pensar numa ouvidoria que se for reduzida ainda mais sem o uso da inteligência artificial. Duas são as contribuições mais imediatas, né? A atuação preventiva na análise dos dados, indicando tendências e movimentos, operações, então, que a gente chama de prevenção e predição, para onde nós vamos. E a segunda função, que é a mais própria ao ouvidor, é gerar opções. Quando você tem 2, 3 pessoas na equipe, ou não tem ninguém, né? Tem equipes ou ouvidores, que são uma única pessoa pelo país afora. Como é que essa pessoa dialoga sobre problemas complexos, com os quais ele talvez nunca tenha vivido ou tido experiência alguma, tendo que manter a confidencialidade? Não dá nem para chamar os amigos para tomar uma, vamos lá discutir, não dá. A inteligência artificial vai gerar opções para ele. Vai botar com os cuidados, e aí eu posso contribuir elaborando script, eu já testei várias dessas ferramentas, eu falei do ChatGPT, mas tem o DeepSeek, tem outras tantas, mas a ideia serve para predição, para prevenção e para gerar opções de resoluções de problemas específicos. Então se você disser, e eu tenho usado, né, falei, gostaria de uma abordagem que incluísse o tratamento terapêutico dos envolvidos no conflito interpessoal. Ele te dá um script, claro, não substituindo o profissional de psicologia, mas ele vai gerando opções. E isto é indispensável para a efetividade da ouvidoria. Você traz uma situação que eu ia te fazer essa colocação quando você começou a falar, que a inteligência artificial ela acaba sendo um psicólogo, né? Total. Guardando, claro, Sim. Por favor, devido cuidado com os profissionais de psicologia, mas Sim. Ela acaba se tornando um psicólogo ou até um confidente. Sim. Né? Uma ferramenta confidente de um ouvidor que, em algum momento de dúvida, ele possa consultar, até porque aquilo que você falou, são milhões de dados, milhões de casos que aconteceram e que acontecem sistematicamente no mundo, que são colocados dentro de um banco de dados que fica ali, aquilo que você falou, substituição também eu não acredito, mas eu acho que quem lida com comunicação, com qualquer outro setor, que não estiver atento à importância da inteligência artificial para gerar conteúdo, para uma troca, claro, também tendo bom senso, né? Eu não vou pegar um roteiro, vou fazer um roteiro aqui de apresentação no podcast e colocar, faça um roteiro de podcast sobre ouvidoria. Pode ser, mas eu tenho que ter o cuidado de, no mínimo, saber situações pontuais do que significa o trabalho de um ouvidor. Então, são esses detalhezinhos que, certamente, para a ouvidoria faz todo sentido também dentro da inteligência artificial. O que não substitui, e aqui nós dois nesse podcast, é o face a face. Sim. Aí não tem para ninguém. É o profissional de ouvidoria que pode gerar um grau de acolhimento. A gente tem uma técnica de ouvidoria que chama validação de sentimentos. Quando a pessoa vem fragilizada num primeiro atendimento, ou relatando um assédio, ou mesmo uma denúncia, ou qualquer tipo de sofrimento, não tem inteligência artificial que dê acolhida. Tá bem? Não tem. Uhum. E aí o profissional de ouvidoria no face a face vai produzir o que eu chamo de validação de sentimentos, não é concordar com o que a pessoa diz, porque na maioria das vezes, aquele que denuncia vem esperando a sua complacência, a sua adesão à perspectiva dele, beleza? Sim. Então você vem me procurar e espera que eu chacoalhe a cabeça para dizer, não, você tem razão, fulano é que está errado. Mas o profissional de ouvidoria tem que ter esse traquejo, ele não faz esse movimento. Ele acolhe dizendo, eu posso compreender o que você está sentindo e por isso vamos prosseguir no atendimento
para tentar encontrar uma solução adequada para o que você me relata. Isso só um ser humano faz. Romão, eu queria ficar com você aqui umas 2, 3 horas batendo papo, porque a gente aprenderia muito sobre ouvidoria, mas para chegar ao final do programa, eu queria que a gente consegue trazer algum caso emblemático, algum caso curioso que você tenha trabalhado, né, ou dado alguma consultoria dentro da sua área de gestão pública, que vale a pena trazer para cá, para a gente exemplificar qual é o trabalho, qual é o modelo, né, dos seus cabelos brancos, também como os meus, também, né, para que a gente consiga entender qual é a importância do trabalho de um ouvidor. Acho que vale a pena fechar com isso, né? Eu acho que são inúmeros, eu vou tentar, de alguma forma, dizer que a ouvidoria, explicar que a ouvidoria só consegue promover a participação das pessoas na medida em que ela reconhece cada pessoa, na sua individualidade, nas suas limitações, como um sujeito pleno, como um cidadão. Isso é o caso que eu conto, né? Quando na Ouvidoria Geral da União a gente recebeu as primeiras demandas, eu cheguei e fiz um diagnóstico do que tinha em atraso ou que tinha sido arquivado. Esse é o trabalho do ouvidor também, dar uma olhada para ver se você tem alguma coisa que precisa atentar ou aprender. E tinha lá um caso de uma cidadã que escrevia do Rio de Janeiro, falo de Brasília, pedindo providências contra o fim do mundo, isso em 2012. O mundo acabaria em 2012 por uma teoria maia, e ela com muito cuidado fazia essas implicações, E a primeira reação da equipe, à época, foi dizer, não, isso aqui é uma brincadeira de mau gosto, essa pessoa, na melhor das hipóteses, está doida e não deve ter atenção alguma. E o meu questionamento era justamente essa. Mas se ela está doida, ela não vai ser atendida na ouvidoria, e a ouvidoria é esse lugar onde qualquer pessoa, mesmo na sua insanidade, tem espaço e lugar, tem voz e vez. Então, o trabalho do ouvidor, do profissional de ouvidoria, é reconhecer, o pior que seja a pessoa, e nas empresas em que eu trabalhei, as pessoas me questionavam, como é que você atende esse cara que fraudou a companhia? Pois eu digo, se eu não conferir a ele o tratamento adequado como ser humano, a ouvidoria não garante a mais ninguém. Então, a história, ao final, o que faz a ouvidoria para essa pessoa? A gente tenta qualificar, sem aumentar a sensação de loucura ou de insanidade, a gente responde a ela, que precisava de auxílio, é claro, dizendo, tranquilizando, olha, existem sim vários serviços do Estado do Rio de Janeiro e na Federação que dão auxílio à população em situações de crise, tragédia iminente. Não falamos do fim do mundo. Não embalamos na maluquice da teoria maia. O que nós fizemos? Botamos os pés no chão e dissemos, olha, aqui você terá acolhida, procure uma dessas unidades, porque a gente acreditava que ela precisava de um face a face, de um olho no olho, para poder ajudá-la a entender mais. Então, a ouvidoria... E deu certo? Deu certo. Esse lugar, a ouvidoria é esse lugar do reconhecimento das pessoas, nos seus limites, na sua mais extrema vulnerabilidade. É esse o lugar da acolhida. Perfeito. José Eduardo Romão, que hoje participou aqui do nosso podcast Conta aí TCM Rio. Quero te agradecer muito, principalmente também pela palestra que você deu aqui no Ouvidoria Day, que é uma iniciativa do Instituto Rui Barbosa, em parceria com a Tricom. Espero que você retorne mais vezes para poder ajudar a gente a entender cada vez mais o trabalho da ouvidoria. Cadu, certo? Obrigado. Me permita agradecer mais uma vez ao conselheiro Davi, a Márcia, que está aqui. A gente pôde, com ela e com esse evento, conferir, acho que a todos os servidores, uma informação que espero que ajude. É isso. Volte Muito sempre. Obrigado. É Valeu. isso aí. Obrigado. E a gente vai encerrando o nosso podcast Conta aí TCM Rio e eu te aguardo no próximo. Lembrando para você seguir os nossos canais e apertar o sininho. Sempre que um conteúdo novo entrar no ar, você será notificado. Até o próximo Conta aí TCM Rio. Tchau.